Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som está de volta! Depois desse longo hiato, tô aqui de novo para falar sobre música, arte, cultura e outros assuntos que orbitam o tema. E agora de casa nova. O podcast está sendo produzido pelo Brasil de Fato, parceria que me dá muito orgulho. E aproveito para mandar um salve pro pessoal da distribuidora Trattori e da produtora Ori Music Lab, que começaram esse projeto comigo e foram essenciais para que chegasse até aqui. Que maravilha, tava com saudade. Como é bom falar de música, especialmente com quem a gente admira. Então, para retomar o podcast em grande estilo, episódio número 49 com o nosso professor Maurício Pereira, músico, saxofonista, compositor, jornalista, ator, escritor, com uma voz cheia de personalidade que você deve conhecer de outros carnavais. Maurício começou sua carreira nos anos 80 na dupla Os Mulheres Negras, ao lado do André Abujanra, que já veio aqui no podcast, e eles lançaram 2 discos. Na sua carreira solo são 8 discos e eu destaco o Pra Marte, o meu preferido. O Maurício é bom demais de papo e toda vez que a gente se encontra o assunto rende muito e rende tanto que antes de apertar o REC o papo já estava valendo. E como é tradição, esse papo vira playlist com os artistas e músicas que vão aparecendo na conversa. O link dessa playlist você vai encontrar na descrição do episódio. Então confere aí, abrindo a temporada nova, diretamente dos estúdios do Brasil de Fato, episódio número 49 com Maurício Pereira. Como sempre, o Maurício Pereira me fazendo quebrar os meus planejamentos todos. Meu Deus. A conversa já começa na metade. Toda vez que a gente vai trocar ideia é assim, né, É verdade. Toda vez. Teve uma vez que a gente quase perdeu um voo lá em Congonhas, lá porque a gente tava de papo. Você lembra disso? Lembro mais ou menos. A gente ficou num papo garrado lá no aeroporto, lá, falou, meu Deus, esse aqui tem que embarcar. Mas a gente tava falando de coisa de carreira, de fama e tal, e várias vezes eu fico pensando assim, né, eu tenho andado mais de carro na cidade, e pensar assim, quando você vê outras paisagens que não são as paisagens do seu dia a dia, e ficar pensando assim, alguém aqui nesse quarteirão já ouviu falar no Metá-Metá? Tem essa viagem, né? Porque assim, em alguns lugares a gente é muito conhecido, em alguns lugares a gente é nada conhecido. Você tem essa viagem também, já pensou nisso já, né? Completamente, até porque eu virei artista aos 25 anos. E com Mulheres Negras lá nos anos 80, a banda foi ser mais conhecida, eu tinha 29 para 30 anos. Então, vamos dizer, praticamente 30 anos da minha vida, eu não fui uma pessoa pública. E mesmo quando eu estava no Mulheres Negras, porque ali eu era um personagem com um chapéu, um figurino, dentro de um roteiro, quando eu tirava a roupa do Mulheres Negras, quando eu era o Maurício, só tinha 2 jeitos de saberem quem eu era. Um, se eu abrisse a boca, porque a minha voz é muito característica. Sim. E o outro é se o André Abujanra estivesse do meu lado. Aí você fala, você é o cara que toca com a Abujanra. Pois é. Bom, eu disse boa noite, bom dia, tudo bem? Tudo legal? Não, tá tudo bem. Salve, pessoal. Então, como o fato de eu ser artista e, portanto, uma pessoa pública, como é super casual, eu era revisor do Estadão, trabalhava da meia-noite às 6, revisando matéria, me formei de jornalista. De repente eu fui despedido, de repente eu conheci o Abujanra, de repente eu estava tocando. Eu tive que estudar, inclusive, durante já a carreira. Então eu fui educado para ser uma pessoa anônima. Para eu enfrentar ser uma pessoa pública, eu precisei de terapia. Todos nós. Precisei ir no terreiro. Teve hora que eu não soube como lidar com isso, né? Você falou, tem bairro que você vai e ninguém te conhece. Tem lugar que você vai, se eu for na Paulista, se eu for em Pinheiros, se eu vier na Barra Funda, o povo me conhece. Se eu for no Belas Artes, o povo me conhece. Sim. Se eu for para Jundiaí andar na rua, ninguém me conhece. Sim. No começo, isso era contraditório. Mas aí, eu sou levado a pensar em como é que é o Brasil. E como é que é o tamanho de um artista dentro do Brasil, né? O Brasil é um país da renda concentrada. Sim. Da informação concentrada. E o showbiz, ele é concentrado ao contrário da riqueza. Não sei se eu estou falando certo, mas, por exemplo... Não, total, 1% faz sentido. conhece a Marisa Monte, né? Sim. Agora, 1% dos famosões, tipo a Ana Castela, ela toma conta de 99% Sim. do público, Sim. né?
E a Marisa Monte, que é 99% dos formadores de opinião, ela tem 1% do público. Isso é uma característica da sociedade brasileira. Sim. Ela é muito dividida. A música pop, se você imaginar os Estados Unidos, que é a meca da coisa, é onde tem uma classe média grande, onde tem o showbiz oficial. Imagino que lá isso é mais repartido, é menos chocante que no Brasil. Porque teve uma época que eu estava cantando uma música da Marília Mendonça no meu show. Teve gente que veio me interpelar. Como você canta a Marília Mendonça? Uma pessoa do meu universo cultural. Eu falo, eu canto a Marília Mendonça porque ela tem o que dizer. Porque ela, dentro do segmento dela, dentro da sociocultura dela, ela chutou balde. Ela tinha uma visão de mundo interessante. Sim. Chamei. Né? Falando com você nesse sentido, assim, de tipo... diminuindo, como você, um grande artista, tá cantando essa música... Sim. Chulé. Como se existisse música chulé e música grandiosa. Sim. Música é música, cara. Tem dois tipos de música, boa e ruim. Sim. Isso é um negócio que eu falo muito, conversando em aula e tal. As pessoas têm uma mania de dividir horizontalmente e colocar algumas coisas pra cima e outras pra baixo, Sim. né? E essa divisão, na verdade, ela é vertical, né? Assim, se você for pegar música instrumental, tem boa e tem ruim, sertanejo tem bom e tem ruim, funk, rap, samba, tudo tem bom e tem ruim. E é difícil, às vezes, para esse público menor dentro do país, eu não sei quantos %, que está acostumado com música mais, entre aspas, mais elaborada. Porque é óbvio que uma canção da Ana Castela tem muito item estético dentro dela. Se eu ouvir o sertanejo que ela canta, tem looping, tem música eletrônica, tem groove, tem uma maneira de trabalhar no showbiz que... a menina está uns 4, 5 anos na estrada, ela tem um LP e uns 30 EPs, né? Para o público que está ouvindo a gente, LP é juntar 12 músicas e lançar o álbum. Sim. EP é quando você, para os mais velhos como o compacto, simples, né? Lança música de uma por uma. E eu vou só abrir um parênteses aqui, porque tem uma doideira, né? Que a gente pegou o hábito de ficar falando EP, que significa Extended Play, que eram as músicas que sobravam da gravação do disco, e se o disco fosse sucesso, você soltava depois, né? Aí agora EP virou assim, você soltou, são poucas músicas, já chama de enfim, fecha parênteses. E muitas vezes agora, porque quando eu era pequeno, nasci em 1959, então o que tinha ali nos anos 60 que eu era pequeno? Jovem Guarda. Então Erasmo Carlos lançou um compacto. 2, 3, 5 compactos. Juntava as músicas do compacto, elas viravam um álbum. E hoje não é mais assim. Você pode lançar 10 EPs, não significa essas 10 músicas vão estar juntas num álbum depois. É muito louco hoje. Mas eu acho que nem... Eu tô há 40 anos na estrada e há 65 anos no planeta. Então, meus 40 anos de estrada formam um certo tipo de artista. Com um hábito de lidar com o showbiz. Os meus 65 anos de idade formam um certo tipo de ouvinte. Sim. Vamos dizer, da internet pra cá, a internet é 95 aqui no Brasil. Então nós estamos falando de, 30 anos, já tem 30 anos a internet. Eu não tinha me tocado. E mais que isso, é a banda larga. Banda larga é anos 2000, porque antes da banda larga não tinha música online. Porque não tinha canal. Tinha, mas assim, incipiente, Demorava pra baixar. Demorava uma noite pra você baixar uma música, né? Isso. Então, a audição mudou. Se você pensar, o mundo é do mesmo tamanho? Mas como a velocidade das coisas mudou, o tempo que a gente percorre esse tamanho, ele é outro. Então parece que ele é menor. E cabem mais coisas dentro do dia da gente. Isso afeta o jeito como a gente escuta a música, né? Sim. Tipo, quando eu tinha 14 anos... 1974, 75, não chegavam discos estrangeiros no Brasil. Então, se queria ouvir rock importado, tinha que alguém viajar, trazia o disco, aí você pirateava ele na fita cassete, puxava o fio da caixa acústica. Você ia ouvir esse disco, um ano e meio, você ouvia o mesmo disco. Sim. Né? Porque não chegava. Algumas rádios traziam coisas e tal. Quando você ouve muito negócio, passa um ano ouvindo um disco, isso madura dentro do teu cérebro, feito uma cachaça. Sim. E ela envelhece. Você sabe cada segundo da música o que vai acontecer. Você penetra, tem uma troca espiritual muito forte. Até porque, se você não gostar muito de uma música, você não vai ouvir ela durante um ano.
Então é uma trip quase esotérica, né? Aham. Hoje, eu lembro que eu falei com o Maurício Bussabi, que é o cara que dirige a Trattori, que é uma distribuidora de música digital. Sim. Aliás, parênteses, vou mandar um abraço pro Bussabi, que o podcast começou em parceria com a Trattori, com o Bussabi, e agora estamos aqui no Brasil de fato. Fecha parênteses. Salve, Bussabi. Xará. Eu lembro dele, eu acho que o Spotify começou no Brasil em 2014, se eu não me engano. É, por aí. E eu lembro dele comentar que começou com mais ou menos 40 milhões de arquivos, de músicas, né? 40 milhões, se você pegar o número de minutos da sua vida, não dá 40 milhões de minutos se bobear, né? Então, a gente tem um desafio em ser ouvinte, que eu acho que é maior do que de ser artista. Se eu sou artista, eu posso falar, não, eu vou fazer um álbum a cada 5 anos, e dane-se, nesse meio tempo eu me viro para sobreviver, tudo bem. Se você é ouvinte, uma vez por semana, a plataforma está lançando para cima de você, sei lá quantos, 1.000, 10.000 músicas, e com elas vem a mídia delas. Então um blog fala, o podcast fala, o boca a boca, algumas vão hypar, que nem às vezes eu quero ouvir alguma coisa, não sei o que ouvir no Spotify, ou no Deezer, ou na Apple. Eu entro lá, tô a fim de ouvir um soul. Aí você clica lá, Soul Music. Só que aí tem subsoul técnico industrial, subsoul técnico industrial colonial. O número de gêneros... Soul Music para canhotos, Soul Music para... Então eu acho que, como a gente ouve a música com a pele, com a alma, é muito difícil para um corpo humano, para um espírito simples e limitado como é o do ser humano, se lidar com essa informação, cara. É uma cegueira ao contrário, né? Pelo o excesso de luz e de coisas à disposição, eu fico que nem quando você quer assistir uma coisa no Netflix, ou no Prime, ou na televisão, no YouTube. Às vezes você passa 2 horas buscando, quando você vai, eu não sei se eu vou ver, mas agora não dá mais tempo também, porque eu tenho que dormir, né? A gente tem que lidar com o excesso. Ele é tóxico. Ele é uma das coisas que eu acho que põe as pessoas deprimidas, com certeza. A velocidade, o excesso de oferta. Sim, né? Então eu acho mais difícil ser ouvinte do que artista hoje. Sim. Porque a gente sendo artista, a gente pode selecionar muito o que a gente quer fazer. A gente pode ser eremita por uns tempos. A gente pode escolher um tema e ficar nele. Agora, eu tenho dó do ouvinte, cara. A gente pode atuar fazendo podcast, programa de rádio. Programa de rádio, né? É verdade. Você tem o seu programa de rádio. Eu ainda chego lá. Que eu ainda vou ter o meu também. Olha, tá sendo uma super experiência, viu? Imagino. Super experiência. Porque aí você tá lá como ouvinte também, porque você tem que fazer essa curadoria. Sim. Escolher todo esse repertório uma vez por semana, não é? Uma vez por semana. E eu voltei a ouvir, porque eu tava meio empapuçado de música. E eu voltei a ouvir e eu vi o tamanho da encrenca que é ir buscar repertório hoje para fazer um programa semanal de 10 músicas e contar uma historinha de cada uma. Tem muito mais música à disposição. Por outro lado, tem muita história sobre cada música. Hoje quase não tem mistério. Como é que apareceu essa canção? Você acha? Então a minha função ali na Eldorado, eu faço toda segunda, 8 da noite na Rádio Eldorado, chama Música Falada. Sim. O Emanuel Bonfim, que é o diretor da rádio, um cara muito interessante, um molecão assim. Gosto muito. Sim, cara, a programação da Eldorado é muito interessante, porque eles são loucos por música, eles são muito xeretas. Sim. E a rádio reflete isso. E ele falou pra mim, você não precisa me explicar tecnicamente o que você vai tocar. Você me conta uma historinha. Aí eu falei pra ele, o meu avô italiano falava assim, tem um ditado italiano que diz assim, se non è vero, é ben trovato. Quer dizer, se não é verdade, você cola com cuspe e tá legal, né? Então, eu pesquiso um pouco para não falar bobagem, mas eu não tô proibido de fantasiar um pouquinho lá, né? Eu dividi o programa por temas, cada programa um tema para eu me organizar um pouco. Senão fica difícil você escolher 10 músicas, né? E aos poucos eu tô me deixando levar pelas coisas que eu pesquiso, porque por outro lado, isso é legal nas plataformas de música. Eu quero tocar uma música do Roberto Carlos, tá? Aí, de repente, o algoritmo joga você pro Renato e seus Blue Caps. O Renato e seus Blue Caps, o que esse cara fez? Era a banda da CBS que tocava pro Roberto Carlos, tá?
Ah, o que era a CBS? Não, a guitarra do Renato que fazia o Jacutinga, como me diz o Tonho Penhasco, meu parceiro guitarrista de 70 anos que fez baile. Aí eu achei um site de um gaúcho chamado Sr. F, um observador da cultura pop, falou, ó, existe uma invenção da guitarra fuzz na Jovem Guarda, que é o Renato Bas, Renato e seus Blue Caps. O fato é que ali, produzindo um programa de 10 músicas por semana e buscando historinhas, você vai ligando pontas. Então, para mim, está sendo uma viagem produzir. Eu estou conhecendo histórias da música e trazendo para os ouvintes. É canseira fazer um programa, achar as histórias, achar o repertório. Sim. Mas eu tô aprendendo coisas. Sempre... Sei lá. Vamos adentrar o roteiro agora. Vamos adentrar o roteiro. Mal, uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu não sei se você tem essa consciência, mas você é um cara meio dos duos, né? Você tem o Mulheres Negras com a Abu, tem o disco Não Mergulhar com o Daniel Zafran, tem essa parceria com o Tonho. Qual é o... Tem uma mística, tem uma coisa muito funcional de duo. Aonde que o duo faz sentido, assim, na sua vida, na sua carreira? Eu comecei a pensar isso tocando com o Tonho Penhasco, que a gente gravou o disco Micro, que é a guitarra dele e as minhas canções, né? Poderia ser coincidência, mas não dá para acreditar. Eu acho que a minha primeira experiência com música, que nem eu falei, lá perto dos 30 anos, com o André Bujan, Mulheres Negras, uma banda de 2 caras. Por que banda? Porque tinha eletrônica que fazia a gente soar. Mas eram 2 caras no palco, né? Eu acho que tem uma coisa de trabalhar em duo ou formação pequena, que eu sou tranquilo fora do palco. Mas depois que eu adreno, eu funciono a 1000 por hora. Se você tá só com mais um cara e tem uma sintonia grande, o show acelera. Não quer dizer que você vai tocar as músicas depressa ou tocar 1000 músicas ou improvisar. Sim. Mas tem um grau de energia muito forte quando você tá com mais uma pessoa e conhece ela muito, né? Então acho que tem essa maleabilidade. O show fica muito forte, esse show de 2 pessoas. E ainda eu tive um duo por um tempo com o Martinho, Tim Bernardes, meu filho, que chamava Pereirinho e Pereirão. Depois ele cresceu, ganhou o mundo e foi, né? Também, em duo, você improvisa fácil, você ouve o público falar um negócio, você sapeca uma coisa diferente, um escuta muito o outro, né? E talvez, dentro disso que a gente falou dos excessos, né? Talvez trabalhando em 2 seja um jeito de você tá com menos músicos, você acaba ouvindo integralmente o seu parceiro. Pode ser isso. A outra coisa é que eu tenho uma voz pequena e eu faço letras muito densas, muito cheias de poesia, de significado, de texto e tal. E o trabalho em duo, ele deixa mais espaço para a letra contar a história. Porque a banda me obriga a mandar mais, a gritar mais. Em duo, eu tenho mais espaço para contar a música, mais do que cantar. Então, eu acho que tem essa característica de eu ter uma voz pequena e muita música minha ser uma história para ser contada. E às vezes a banda deixa você mais linear para interpretar. Pode ser isso. É interessante, né? Essas conexões, assim, a gente vai... Talvez. Vai aprofundando, talvez. Mas eu pensei muito nisso, né? Especialmente o Mulheres Negras tinha isso, né? Tinha muita coisa, tinha muito eletrônico. O Abu que... Né? Muita cena, né? O Abu são várias pessoas no ali palco. Quase que não é um duo, né? O único cara que era um ali era eu. Eu era mono, o André era 7.1, né? Aliás, você sabe que... Quando eu entrevistei o Abu, a primeira coisa que ele falou assim: eu só vou te dar entrevista porque você me chamou primeiro antes do Maurício. Ai, Jesus, Maria José. Não, mas ele é assim. Meu vizinho. É um jeito de amar. Um jeito de amar. Mas nesses outros encontros, né? Com o Daniel no piano, com o Tonho na guitarra, fiquei pensando muito nisso, né? No espaço que tem pra canção aparecer, a interpretação
o jeito de contar a história. Uhum. Tem uma coisa, eu acho que é muito sua, mas também é uma coisa muito paulistana, da coisa da canção meio falada, né? Uhum. E isso eu acho que ganha uma outra dimensão quando tem todos esses vazios, né? Sim. O vazio, a ausência do normal, a ausência do esperado, né? Tem espaço para ter silêncio. Exato. Tem muita coisa, tem muita informação, né? Porque muita informação. É engraçado isso, que quando a gente vai tirando, parece que as coisas vão crescendo, né? Sim. A voz, você escuta a palavra, a dicção, a guitarra, você ouve o dedo passando pela corda, tudo vai aumentando, vai crescendo muito, né? Não é exatamente um vazio, não é um vácuo total, né? Mas é esse espaço, né? Essa coisa, assim, eu acho muito legal. Eu lembro de um show que você fez do Mergulhar lá na casa de Francisca, na pequenininha, assim, e que uma hora parecia um pouco isso, assim, parecia quase uma contação de caso, né? Eu acho que tem várias coisas. Caras como o Tonho e o Daniel, tem isso também. São músicos que têm muito a sacada de saber acompanhar um autor. Sim. Para o cara me acompanhar, ele tem que saber o que a letra está contando. Sim. Se ele vai meter a mão, se ele vai dar espaço, né? Então esses são dois músicos que tem muito a sacada da canção, da dramaturgia de uma canção, né? Da história. E a gente tocou junto, muitas vezes em condições ruins, então a gente tem que enfrentar, né, um equipamento ruim, um público que fala muito, e a gente vai, nessa hora, a gente se une muito em cima do palco, né? Então são caras que conheceram o meu timing. Ó, o timing. Ó o timing. O timing no timing. Enfim, são caras que conhecem meu timing, minha pegada, minha onda, como eu trato o público. Então, tem hora que eles sabem que eles diminuem a dinâmica e fazem uma base, porque eu vou falar com o público em cima da música. Eles sabem que acontece isso no meu show. Então, são caras que têm a manha de, ao vivo, em movimento, mudar o jeito de acompanhar para... E contando a história junto, né? E o Micro, em especial, o Tonho e o Daniel são caras diferentes, dois geminianos muito diferentes. O Daniel, canhoto, pianista, rock and roll. E o Tonho é meio que um arquiteto. O Tonho cria... O Micro só rolaria na mão. O Micro é o meu disco 2022. O Tonho achou uma arquitetura dele fazer todas as vozes de músicas que eu já tinha gravado com banda antes, né? E ainda deixar espaço vazio para eu cantar. A pandemia contribuiu, porque a gente ensaiou esse disco por telefone. E quando abriu um pouco, a gente colou tudo. Então eu ensaiei o disco a capela. E o Tonho escreveu o disco na casa dele. Cada um trancado de um lado. Cantar a capela me fez entender respirações, nuances, a palavra. Só estava eu com a palavra, com a afinação, com a pronúncia, com a duração. Então ele é um disco muito detalhista. E, ao mesmo tempo, eu acho que é o meu disco mais megalomaníaco, porque, somos dois caras no palco, o Tonho tocando a guitarra que ele mesmo construiu, tocando com o dedo sem palheta, num Fender Twin, que é um amplificador clássico de 100 watts, eu cantando sem efeito na voz, o Tonho sem efeito na guitarra, só que a poesia fica gigante, de um tamanho que eu jamais experimentei. Então, eu acho que, da feitura do Micro para diante, eu comecei a entender de outro jeito como é que você canta um texto. Porque eu tive essa chance. Ensaiar um disco de duo a capela me deu. Então, é isso que você falou. São dois caras no palco, mas a poesia fica muito grande. Às vezes você está numa big band, você tem que providenciar que as pessoas dancem, se divirtam. Sim, aí você tem que ser um búfalo e dar uma chifrada no público. E ali eu sou uma formiga, uma cigarra, sei lá. E de novo, a gente bate nessa coisa da carreira, né? Porque aí, quando você se depara, e eu acredito que você já tenha entrado em paz com isso, que é o fato de que, eu bolei um projeto, fiz uma música, que ela é cheia de silêncio, que ela é introspectiva, ela não é para ser cantada no estádio para 50 mil pessoas, e o boleto vem do mesmo jeito, né? E aí a gente tá ali e faz sentido tá ali naquele lugar pequeno, tocando para poucas pessoas, que é isso, uma multidão também você não consegue fazer essas pessoas ficarem
prestando atenção, em silêncio, introspectivas e tal. Então você cria uma situação... Você funciona como um navio com uma multidão. E quando você tá pequenininho, você funciona como uma canoa. É a mesma coisa estruturalmente, cara. Sim. Mas você usa partes do corpo diferente. Uhum. Então, eu penso na Castelo ou na Anitta, elas têm que comandar um estádio. Então, a música é mais física, mais corporal. Você grita. Você tem auxílio de muita eletrônica, banda grande, falantes grandes. A própria multidão resolve para você a massa sonora, né? Gente que é pequenininho, você trabalha com silêncio. Você fala... Eu acho assim, a gente tá sempre no mesmo barco. Uhum. É o mesmo sindicato. O meu e da Anitta é o mesmo sindicato. A gente tá o ofício da gente encara o mundo do mesmo jeito. A gente tá levando o mesmo tipo de coisa para segmentos diferentes, cada um com a sua quantidade de informação. Eu me formei de jornalista na faculdade de comunicação. Então lá tinha uma matéria, eu não era mega estudioso dessa matéria, mas chamava Teoria da Informação. Que é um prato cheio para cientista maluco, do pop, como eu. Já fui, agora não sou mais. Tem uma coisa de uma quantidade de informação que você põe numa obra de arte, não é que ela determina o tamanho que vai ter o seu público, mas ela afeta. Sim. Por exemplo, se eu boto Eu Te Amo numa música, a minha chance de ganhar público é X. Se eu boto lá... Se você for embora, eu vou virar mendigo. Já é... Que é um outro jeito de falar eu te amo. Exatamente. Embora essa tenha mais possibilidade de dar certo do que... Imagino que dentro de um approach afetivo nós podemos ter um intercurso. Se eu escrever isso, cara, é duas pessoas na minha frente. Todas estão dizendo a mesma coisa. Sim. Então não dá para eu escrever essa última frase que eu falei e achar que eu vou vender 1 milhão de discos. Mas às vezes demora para você entender. Você acha às vezes que você vai falar difícil, que você vai tocar no Chacrinha, que você vai vender, que você vai tocar na novela. A vida não é assim. Sim. Né? Tem uma tendência de você deixar o texto mais complexo, os arranjos mais complexos. Você vai tirando ouvintes da sua frente. Você vai não é perdendo, mas é assim, você vai especificando o teu público. Né? Sim. Eu acho uma coisa bonita do pop é a redundância. Para muita gente do mundo indie, né, do mundo alternativo, redundância é feio. 2-5-1 é o segundo grau, quinto grau. Sim. Resolver, que é a música mais clássica, 3 acordes. Ou você falar eu te amo muitas vezes, ou você fazer rimas manjadas. Tem muita gente que não gosta disso. Tem muita gente... no nosso segmento, você fica burlando o óbvio. Você fica buscando maneiras malucas de dizer eu te amo, né? Sim. E é isso, a vida é isso. Não tem aquela música do Gil, Retiros Espirituais? Você há de achar maluco ter de resolver de ambos os lados da minha equação que gente maluca tem de resolver. Ele fala problemas. Resolver tê-los é ter, resolver ignorá-los é ter. Só essa música já é um puta negócio maluco, né? Sim. Talvez seja um jeito de dizer que nem o Guilherme Arantes disse. Eu queria tanto estar sozinho no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, né? São dilemas, é um jeito de botar dilema, né? Então, quando eu era mais novo, eu pensava, por que eu não vendo 100 mil discos se eu faço música pop? Não sei nem porque eu demorei tanto para entender. Mas é quantidade de informação mesmo. Aí você atrai um certo tipo de público, você faz parte de um certo tipo de cena. E aí, porque a gente no meu tempo, era criado, tinha o Elvis e os Beatles e o Roberto Carlos. Você é criado para ser músico pop, você imagina que você vai tocar no rádio e no Chacrinha, né? Mas aí você vai vendo que você vai fazendo um trabalho mais específico, você vai virando um artesão. Um artesão trabalha para poucos, né? Sim. Aí é se conformar com os seus desejos e expectativas. Então, é isso, né? A gente é muito artesão, a gente do ofício, a gente é operário da música, né? E é engraçado que eu tava conversando esses dias e eu acabei, né? Você fica falando as coisas assim, terapia, né? O músico tem que estudar escala, arpejo, fazer terapia. Precisa. É isso. E a gente fica falando e tal, e aí as coisas vêm, né? E aí, essa coisa do digital, a revolução do digital. Falei, cara, deve ter sido uma revolução muito maior, essa, dos anos 50, 60, que a humanidade ficou milhares de anos com uma única possibilidade de ouvir música, que era ao vivo. E aí, de repente, você
compra um objeto que tem uma música de uma pessoa que você nunca viu, que você não sabe quem é, a pessoa não sabe quem você é, e você tá consumindo aquilo ali, e aí, de repente, no século passado, criou-se esse ser humano superstar, popstar, que né, é um derivado ali do Homo sapiens que também não existia. Né? É uma revolução muito maior num período de tempo muito curto, perto da história inteira da humanidade, se você pensar, né? Pensar como a música mudou, deixou de ser comunitária, deixou de ser artesanal, né? Depois de milhares e milhares de anos, para entrar numa indústria. É verdade, não era uma indústria antes, tinha que estar ao vivo. Né? E não era ao vivo num estádio. Exato. Era ao vivo em casas de concerto, eventualmente numa praça. Salão de baile, né? Praça, muita praça, né? É muito doido pensar isso, mas você tá falando disso aqui, eu inevitável, né? Ficar pensando que a primeira vez, né? A primeira conexão que a gente teve foi ali com o Trovô, quando o Metá Metá gravou. É engraçado lembrar disso, assim, né? Eu lembro, a Jussara morava lá em Pinheiros ainda, e aí a gente fez um ensaio, eu, ela e o Kiko lá na sala da casa dela, e eles falaram assim, tem uma música aqui que a gente quer colocar no show. E aí coisa de músico, né? Assim, eu já tava assim, já tava com o saxofone na mão, né? Já falei assim, que tom que é? Aí o Kiko armou um si bemol ali, eu já tava ali, né? Falei, pronto. O Kiko começou a tocar, a Ju começou a cantar, assim, eu falei, putz. Aí eu fui parando de tocar. Aí eu ouvi a música inteira uma vez, eu falei assim, gente do céu, meu Deus do céu, que música é essa? Que tamanho de música é essa? Meu Deus, aí eu não entendi. Que é isso, né? Eu ouvi a primeira vez, eu falei assim, gente, por que esses dois inventaram de trazer essa música e tal? E aí na segunda vez eu falei assim, tá, então já entendi quantas partes tem, a harmonia aqui, então eu vou por um caminho mais pra cá, não vou tocar sax nessa, eu vou tocar flauta pra poder deixar mais espaço, não sei o quê. E aí é isso, né? Com o tempo, né? Com o tempo a gente vai criando uma relação maior ali, aí fui entendendo, eu falei, caramba, realmente essa música... Ela tem um negócio, né? Ela tem uma aura ali e acho que o jeito que a gente apresentou a música e tal, né? Sempre assim, ela musicalmente ela é muito simples. Muito simples. Muito simples. Muito simples. Né? Tem uma melodia meio falada que ela vai se repetindo, mas assim, harmonicamente pouca coisa acontece, não é uma coisa super complexa e tal. E eu acho que isso justamente ajuda, né? Sim. As pessoas a embarcarem no som. E aí eu realmente, assim, eu confesso que eu me apaixonei de verdade a primeira vez que a gente tocou, e foi aquela coisa inesperada, e as pessoas ouvindo aquilo ali, e elas se emocionando e embarcando de verdade, assim, na canção. E aí, a hora que eu vi o estrago que ela faz nas pessoas, eu falei, cara, realmente essa música, ela é gigante. E aí tem uma outra música sua que, pra mim, é a preferida mesmo, que é Um Dia Útil, né? Porque aí é a história, a nossa história de operários da música, Total. Né? Aquela velha frase, né? Baile acabado, músicos a pé. Né? Total. Tem alguma relação, elas têm, né? Talvez pela estrutura, pelo tamanho e tal. Aí eu tenho uma curiosidade que é o seguinte: quando você começa a escrever uma letra dessa, ela tá premeditada, que ela fala assim, não, eu vou contar, mas senta que lá vem a história, ou vai indo e no meio do caminho você fala assim, não, peraí, tá, acho que tá meio grande, mas agora não tem mais volta, como é que eu faço? Eu tiro estrofe, eu ponho mais. Quero saber, quero que você me conte desse processo. Então, eu não tenho muito método para compor. Eu sou um cara, você vê, eu tô falando, dando entrevista para você, o meu texto é meio organizado. Eu sou não um cara... entrevista, é papo. Papo. Eu tô dando um papo para você. Desculpe. Eu fui século XX agora. Esqueci que existia podcast. Achei que nós estávamos numa rádio. Tudo bem. E você vê, o meu papo é organizado. Eu falo o português correto quando precisa, sim, né? Todos nós. Muito certo. Tá. Eu tento organizar meu pensamento e tal. Eu sou um cara até pacato. Para compor, eu funciono pelo inconsciente. Raramente eu componho de caso pensado. Eventualmente alguém me pede, eu vou lá atrás de um tema e tal. Mas geralmente eu componho
eu preciso ver uma coisa e dar um start, e aí desencadeia um processo psíquico. Trovoa, eu devo ter feito ela tipo em 2004. Aí a gente tem que entender uma coisa e ela está relacionada com o metá-metá. Em 2004, eu estava invisível. Estava invisível. Tecnicamente, biologicamente, estava invisível. Não existia no mercado fonográfico. Muita gente não lembrava de mim, os mais jovens não me conheciam, os mais velhos tinham esquecido de mim. O Mergulhar na Surpresa, em 2004, ele tinha sido um fracasso rotundo. Ele foi rolar em 2008, porque a Francisca, 10 anos depois do disco existir, pediu um show e a Folha Ilustrada, 10 anos depois, deu meia página. E eu voltei para o mapa. Né? Então, em 2004, eu estava pensando, será que tem futuro para mim nessa carreira? Do jeito que eu escrevo, do jeito que eu canto, do jeito que eu me comporto, com o tipo de expectativa que eu tenho? O fato é que pintou uma lei de incentivo chamada Petrobras Cultural. Era um dinheiro curto, eu nunca entrei em projetos assim de financiamento, mas a minha produtora na época me inscreveu e rolou. Tem X mil reais, você faz um disco. Falei, legal, vou fazer um disco. Vou escrever como eu falo aqui em São Paulo, vou chamar 4 manos meus para tocar comigo, caras que eu gosto. Faço, registro esse meu repertório final, encerro a carreira, vou criar galinha em algum canto. Era essa a minha cabeça, em 2004. Eu não estava confortável exatamente com isso, porque eu tenho muita energia para criar, mas eu não via futuro para mim. Então eu acordava cedo, acordava às 4 horas da manhã e ia andar para Lapa. Andava a pé pelas ruas da Lapa. E andava, e alguém via as pessoas no ponto de ônibus, cheiro de café, nego com ramela no olho, um casal se beijava, um ônibus passava. Pá. Trovoa nasceu algumas tantas saídas de insônia ao nascer do sol, pela Lapa, pela Vila Ipojuca, pelo não sei o quê, vendo coisas com a lateral, não com o olho reto, de frente, de lado, sabe? Que nem o Flaner, vê, meio de lado, sem querer, querendo, a coisa entrando. Aí eu escrevi umas 10 páginas de letra. Isso que vocês cantam, que leva 6 minutos, sem repetição, ia dar uns 20, cara. Ia fazer o Mano Brown ouvir a música e falar, pô, música comprida, velho. Não, aí eu editei, ela ficou desse tamanho, né? É uma música que vem muito do fluxo mesmo de inconsciente. Tem pedaços de rima, tem pedaços de lembranças, coisas que sou eu, coisas que não sou eu, lembranças do presente, do passado, conjecturas. Tudo isso se passando em São Paulo, no meu dialeto. Isso que me punha unido ali, né? Então, Trovoa, eu não sei mesmo muito dizer como ela funcionou. Ela é um fluxo que demorou meses para rolar, né? Quando eu lancei o disco para Marte em 2007, ela estava no disco. No disco eu canto ela um pouco mais rápido do que eu canto hoje. Eu não conhecia muito, eu tinha ensaiado, mas você não entende a onda da música totalmente. Às vezes você grava um negócio, você não cantou muito, né? E às vezes leva anos para você entender, né? E até 2011, que foi quando o Metá gravou, 2011? 2011 saiu. A gente gravou em 2010 e já acho que tocava tipo desde 2008, 2009. Enfim, vocês foram pondo essa música no ouvido das pessoas, porque o meu público ali era pequeno. O Pra Marte não me rendeu muito show, eu não fiz muito show ali. Então pouca gente conhecia Trovoa por mim, né? É louco a minha música mais conhecida e mais tocada nas plataformas ser uma música de 6 minutos sem repetição. De algum modo, ela falava da cidade, ela falava de amor e de relação afetiva de um jeito fuleiro. Você acerta e erra, você faz merda. Ao mesmo tempo, você não é uma merda. A pessoa amada também faz merda. E tem hora que você vai pro inferno, e tem hora que, tudo certo, tudo junto, né? Então, eu acho que é uma música muito comum, cidadão comum vive isso, né? E eu acho que a tal da cena indie contribuiu. Eu nunca, depois que eu saí dos Mulheres Negras, tinha uma certa cena pop alternativa ali nos anos 80 para 90. Mas depois não teve essa cena, nos anos 90 não teve. E depois dos anos 2000, 2005, Baixo Augusta, o programa da Roberta Martinelli, foi aparecendo uma cena de artistas e criando um público para esse tipo de escrita. E ainda existia jornal, né?
Ainda existia um pouquinho de rádio e né, jornal. caderno de cultura e tal, enfim. Cortando, um dia útil, que é mesmo um relato do cara chegando em casa, putz, grila, né? O artista chegando em casa, louco, mulher dormindo, criança, louco, você não consegue dormir, você pensa na morte, na vida, num acorde mi bemol, fica louco, não consegue dormir. Quando chega de manhã, você não dormiu ainda, você está pensando, vale a pena, não vale, é isso, não é isso, eu sou um otário, eu sou um gênio, eu não sou nada. É isso, todo mundo que sai de um palco. Então essa música, ela é feita meio sem querer também. Eu trabalhava num programa de TV diário nesse tempo. Eu era cantor do programa Fanzine, do Marcelo Rubens Paiva, na TV Cultura. Segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, eu era cantor do programa. Eu cantei umas 600 músicas em 2, 3 anos que eu trabalhei lá. Eu chegava louco em casa e eu tomava uma over de música, de luz, de banda, de temas, né? E eu chegava em casa com essa cabeça de um dia útil, porque meus filhos estavam nascendo, sabe? Eu estava confuso ainda, estava ali em 92, eu estava confuso da saída do Mulheres, que eu era grande no Mulheres, tinha um certo público. E eu fui para o submundo. Eu achava que, saiu do Mulheres, escreve canção, a Warner vai me pôr para tocar na novela. A vida não era assim, até porque a minha canção era mais complexa. Um cara me falou isso, você faz um disco que tem uma música em 5x4, você acha que você vai tocar numa novela? É verdade, né? Então, um dia útil são os dilemas da profissão. E escrito quase... Essa eu escrevi de uma vez. Acho que eu devo ter chegado em casa um dia, uma noite, sozinho. De manhã levantei, fiz xixi, acordei, ensaiei, fui tocar, toquei, voltei, olhei pro teto, tinha uma luz vazando em cima, caralho, e a morte, a vida, o tesão, o cacete. Já é de manhã, tem que trabalhar, hoje é um dia meio-dia tava na TV Cultura de novo. Como é que escreve isso? Assim. Cara, e essa música, ela conversa cada vez mais comigo. Toda vez que eu encaro todas as coisas que eu tenho que fazer no meu dia pra eu poder conseguir tocar saxofone um pouquinho. Você falou... Aí uma hora eu tô lá na Câmara participando de audiência pública, de negócio de carnaval, e só pensando assim, eu só queria tocar saxofone. Mas aí você falou ali, e os boletos seguem chegando, né? Chegando. Por conta de chegar boleto e eu ter criado 3 filhos junto com a minha mulher, ela assalariada, professora, e eu freelancer, músico. Eu fui buscar coisas fora da música, na publicidade, no cinema, da oficina, escrever texto para alguém, traduzir coisas para alguém e tal. Isso é uma coisa. A outra coisa para gente que é artista independente hoje, 2025, mais do que em 2005. Porque naquele tempo teve o Fora do Eixo, os festivais, foi se criando um know-how para quem era alternativo no showbiz, né? Sim. Mas muitas vezes a gente que é alternativo tem que asfaltar a rua para a gente passar em cima. Exatamente. Por isso que você tem que ir na Câmara, criar espaço para a Charanga do França tocar legalmente. Sim. Ser eventualmente remunerada e não dar um pisoteamento que você mate as pessoas. Você tem que criar condições materiais. E não tem uma escola de produção e um showbiz que gere burocracia musical para fazer isso. Então, especialmente esse mundo indie, essa cena indie, festivais fora do eixo, São Paulo, essa cena de São Paulo, as casas pequenas, criou um know-how, um jeito de trabalhar com música que é desconhecido para as grandes gravadoras, para os grandes produtores. Então, não é louco? É um showbiz que você tem que fabricar coisas. É diferente do americano, como tem muito giro de dinheiro e de público, tem negociantes, né? Tem capitalistas que oferecem casas, lugares para tocar, legislação de direito autoral, né? Defesa para o público, defesa para os artistas, sindicato e tudo mais. A gente tem que fazer isso na unha. Hoje, vamos dizer que deve fazer uns 20 anos que essa cena indie se desenvolve em todas as direções, não só da poesia, também dessa criação de estrutura para se poder fazer música alternativa. Chegaram as plataformas, os selos pequenos, com isso vem uma imprensa alternativa, assessores de imprensa. Todo um ecossistema vai se criando
em volta. Exatamente. E uma coisa também que eu acho importante falar, que, por exemplo, é uma condição que a gente tem que enfrentar, não é uma estética, não é exatamente a escolha, é lidar com o que tem, né? Às vezes eu fico sinto às vezes que tem um pouco de fetiche, assim, né? Das pessoas acharem que é uma espécie de contracultura, de que antissistema e tal. Não, nós somos renegados do sistema que não desistimos no meio do caminho. A verdade é essa, né? E com o tempo eu fui reparando, né? Porque eu sou matuto. Na verdade, eu funciono à margem. Sim. Eu toco pouco, tenho pouco público. Eu não tenho nem a mesma idade dessa galera do pop alternativo. Eu sou mais velho, eu venho de outra geração. Alguns contemporâneos meus estão juntos. E o saxofone entrou que hora no meio disso tudo? Cara, você acredita que hoje eu tive uma sessão de análise? E eu tive um sonho com uma oficina mecânica que me lembrou o lugar que eu comprei o meu primeiro saxofone. Eu comprei num lugar, não vou entrar em nomes, tá? É um saxofone muito ruim, num lugar muito esculhambado. Tá. Eu não sei como entrou. Eu tava falando pro doutor psicanalista. Eu não sei. Ele falou, por que? Eu não sei. Minha mãe dava aula de piano. Tinha piano em casa. E tinha um violão em casa. Meu pai tentou estudar violão, não conseguiu. Tinha um violão lá. Eu acho que olhar pro piano e o violão, eu achei difícil aquilo lá. Mas o saxofone também não era fácil. Eu não sei. Talvez eu tivesse ouvindo... Foi no fim da adolescência, nos 17, 18 anos, talvez eu estivesse ouvindo jazz, pode ser isso. Me apaixonei por algum saxofonista. Eu não sei bem como surgiu o saxofone. Mas quando você começou a estudar e tocar, porque já no Mulheres Negras você já tá tocando saxofone. Já. Eu estudei um pouco antes de entrar na faculdade de jornalismo. Eu estudava e parava. Tocava com os caras, parava, saía, nunca... foi para frente aquilo. Eu tinha um professor chamado Rafael Batata. Ele era clarinetista da Sinfônica Municipal. Um argentino italiano baixinho, bravo pra chuchu, mas que gostava muito de mim. Sábado de manhã eu ia lá na Moca ter aula com ele. Aí eu dava um perdido, sumia 6 meses. Aí dava 6 meses, eu vou lá no Rafael. Rafael, pô, desculpa, cara, tava duro na faculdade, não sei o quê. Não, vem aí. Aí ele passava um pito em mim e a gente começava tudo de novo no Bona, que era o álbum clássico do estudar solfejo, Meu, eu não tinha rítmica. saco de estudar. Ao mesmo tempo eu tinha uma mente muito elétrica. Ao Rafael eu agradeço ter me acolhido muitas vezes e cada vez que ele me acolhia eu avançava uns 2, 3 passos no entendimento do instrumento. Depois que eu virei músico eu tive que estudar um pouco mais. Eu nunca tive um domínio técnico de escala, essa coisa mecânica no instrumento. Mas eu tentava ter um som legal. Aí eu tive aula com um monte de gente. Aí, quando eu estava no Mulheres Negras, eu pensei, cara, meu som tem que ser bonito. Aí eu caí na frente do Roberto Sion, um velho mestre paulistano, super professor, super músico. Demais. Falei, olha, Sion, eu sou músico do pop. Eu não preciso saber todas as escalas alteradas para todas as tonalidades. Eu preciso fazer uma frase bonita para os primeiros 4 compassos da canção, porque depois eu vou cantar, fazer um solo muito melódico no meio, que ali vai ter 4 ou 8 compassos, e fazer a coda finalzinha, né? Que eu já tinha a onda melódica na orelha de um cantor, que um cantor tem, né? Então por um tempo, a gente ficou estudando fraseado, pronúncia, dinâmica e ouvir os harmônicos. Ou seja, quase que era uma aula de como assobiar com o instrumento. Sim. Porque não adiantava eu estudar o método tradicional de saxofone, porque para mim não ia servir, porque eu não era da música instrumental. Sim. Quando o Sion fez isso, o saxofone desabrochou. Então, tecnicamente, eu sou um cara de sonoridade e frase. Eu não sou um improvisador. Eu consigo escrever uma frase e tocar. Isso me salvou. Isso foi para a vida inteira. Então, o Roberto Sion é o cara que me abriu a cabeça para poder ser um frasista de saxofone. E tem uma belíssima introdução de 4 compassos no comecinho do Pra Marte, que para mim é das grandes. Aquela introduçãozinha ali eu adoro. Agora, você vê que ali é uma cabeça de... Porque o jeito que eu escrevo uma canção, eu preciso ser ator para cantar ela. Mas eu preciso ser diretor de cena para orientar o ator-cantor.
Então, quando eu fiz o Pra Marte, junto com o Daniel Zafran, ele fez ela puxada, era quase um rock and roll. Aham, Aí eu falei, não, isso tem que ser um samba choro, sim. né? O Tonho Penhasco me ajudou a ralentar ela e pronunciar um pouco. Se é um samba choro, eu pensei, então um samba choro tem que ser tocado por um velhinho de sax tenor, igual o Pixinguinha. Sim. Aí eu criei o personagem Pixinguinha Pereira. É ele que toca esse saxofone. Eu precisei criar um personagem para esse personagem tocar aquela frase. Sensacional, sensacional. Eu comentei com você um negócio, eu recebi um comentário que eu achei muito interessante. O ano passado eu lancei um disco também e eu fiz uma gravação do Encosta Sua Cabecinha. E num dia que eu postei essa música no Instagram, um rapaz lá comentou, lá falou assim, pô, vocês aí, saxofonistas de São Paulo, você, o Maurício Pereira e o Proveta, vocês têm o pé na roça, né? O Proveta é de Leme, no interior. Eu sou mineiro, que é uma roça. E eu sou da Vila Olímpia, que era uma roça. Que já foi uma roça. Antes dela ser asfaltada. Mas eu tinha... Meus avós moravam em Campinas, então eu ia muito. Mas eu acho que tem, né? Não sei se você concorda com isso, mas eu acho que você tem uma influência grande, caipira mesmo, né? Coisa de causo, né? Tem. As músicas são meio causo, Uhum. e aí como o saxofone serve a canção, eu acho que entra um pouco aí também, né? Eu não sei de onde vem. Eu tenho um lado caipira nesse sentido de olhar e contar, de parar, observar. Eu não sei bem de onde vem. Eu ficava ali na Vila Olímpia. Acho que vem de uma certa solidão da minha pessoa. Eu sou um cara mais quieto. Que nem eu tô aqui, eu falo bastante no palco, pá. Mas no meu dia a dia eu sou um cara mais quieto. Eu ando sozinho, às vezes eu ia pro interior, eu tive moto um tempo, andava pelo interior. O interior paulista é um lugar muito particular. Hoje em dia as pessoas olham e falam, esses caras votam na direita, são conservadores, mas não é só isso. E tem muita história. Eles contam histórias, eles têm o afeto muito solto. É um lugar contraditório, você encontra coisas bonitas e feias lá, né? Mas é um lugar, tem uma palavra que eles usam aqui em São Paulo, não sei se usa em Minas, chama verve. Sabe verve, o que é? Verve, é a palavra francesa. Sim. Que é a marotice, a matreirice. Agora os mais novos é muita picape, é muita cocaína, é muito rodeio. Mas eles ainda têm. Se você chegar perto, diz o Caetano, de perto ninguém é normal. Se você abraçar, esse abraço gostoso, entende? Então tem uma coisa no interior, o tempo anda mais devagar. Eu tô com o pé no interior, eu não sei quanto tempo eu vou durar em São Paulo, não vou falar a cidade, porque eu não quero que vá ninguém lá. É uma cidade pequena, 2 horas daqui, porque assim... Eu não vai deixar de ter São Paulo SP em mim. Mas eu tô mais velho, essa corrida louca daqui, me machuca, me cansa, né? E eu acho que eu tenho um lado suficientemente caipira, entre aspas, para ficar num lugar onde não acontece muita coisa. Porque se você vai para um lugar onde as coisas acontecem mais devagar ou não acontecem, a chance de você deprimir ou pirar, ela não é pequena. Tem isso. Então eu também não aconselho para ninguém criar galinha assim do nada. Do nada. Vai aos poucos. Mas eu tenho uma liga com o interior. Sempre foi um interior paulista, norte do Paraná. Sempre uma região da moda de viola, do cururu, do peixe de rio. Você come peixe de rio. Sim. Hoje menos, mas sabe, de muita mangueira. E tem uma coisa, é um bololô de coisas que me é familiar, tipo... Quando eu era pequeno, eu sou de família de ferroviário. Meu avô me levava para ver a manobra do trem em Campinas. Manobra assim, ficava 4 horas para ver o cara, a locomotiva puxa um vagão, pum, engata. Puxador, se o trem tem 40 vagões, a locomotiva faz isso 40, eu ficava vendo isso. Então eu tenho um lado speed, cosmopolita, urbano, mas eu tenho um lado que vê a manobra, fico olhando para um rio parado, fico sentado. Sim. Eu não sei de onde vem exatamente, porque meus parentes eram de Campinas. Campinas é uma cidade grande, mas já é muito diferente de São Paulo. A pressão, a densidade é diferente. Então, mas essa coisa, eu tenho uma outra tese. Eu sempre tive rádio de pilha, a vida inteira. Meus pais me viram que eu gostava, me davam rádio. Eu enfiava o rádio debaixo do travesseiro para dormir. Às vezes eu esquecia ligado.
Então, de manhã, que eu acordava, tipo, a Rádio Bandeirantes devia ser, tava passando Tonico e Tinoco. A escola, eu acordava às 6 para entrar às 7 na escola. Tava passando, chamava Na Beira da Tuia, Tonico e Tinoco. Então, a terça deve ter entrado, sabe aqueles cursos de inglês que você faz dormindo? Ainda tem isso no século XXI? Tem. E eu acho que eu ouvi a terça caipira dormindo. Só pode ser. Mal, se a gente ficar aqui, né, o papo vai embora e não, dá lugar pro próximo. Não, quem dera a gente poder ficar a tarde inteira falando, mas caminhando já pros finalmente, a gente tá perto do carnaval. Tem um disco seu de carnaval, né? O Carnaval Turbilhão, que é um manual prático de como se fazer um baile de carnaval, né? Fala um pouquinho da sua ligação com o carnaval. Você faz baile há muito tempo, né? A rua não te pegou, né? Não, na verdade, eu nunca fui um grande carnavalesco. Quando eu era pequeno, interior ou capital, ia no baile de clube que tocava as marchinhas clássicas brasileiras dos anos 20, 30, 40, né? E eu não era um mega fulião. Geralmente eles me botavam uma roupa de cowboy, me davam um saco de confete e eu ia lá, né? Aí, depois que eu saí dos Mulheres Negras, que eu tava na carreira solo, chegava o carnaval, chegava novembro, eu falava, bom, novembro, o cara que faz essas letras angustiadas que nem eu, só vou ter trabalho em março, né? Aí eu cruzei uma vez com meus comparsas da banda do programa Fanzine lá do Marcelo Paiva, que são caras da minha idade, em torno dos 60 e tal, que foram, porque antigamente tinha muito músico formado no baile do interior, alguns deles são do interior. O que era o baile do interior? O ano inteiro. Era uma banda que tocava sucessos de rádio pro povo dançar, sábado à noite. Chegava no carnaval, tinha aquele baile clássico de clube, 4 noites, 2 matinês. Fiz muito. Acredito, saxofone você tem que ter feito, né? E aí a gente sabia essas marchinhas, porque a gente é da mesma idade. Todos conheceram os clubes. Vamos fazer um bailão de marchinha clássica, Lamartine, Mário Lago, não sei o que lá? Vamos. Pô, em um ensaio a gente já tinha 40 marchas, porque coisas que a gente ouviu a infância inteira. Então aí surgiu a banda Turbilhão de Ritmos. E é isso, é um baile de marchinhas coladas, é um baile que pode durar entre 2 e 3 horas, o baile clássico. Eu não faço 4 noites e 2 matinês porque não tem estrutura para isso, né? Não é tão grande a banda, não tem tanto músico, né? Mas dá para fazer uma boa matinê, né? Os músicos que conhecem muitos repertórios, a gente não precisa estudar, estava no sangue da gente. Aí a particularidade de ser paulista e pop. Hoje é uma banda que já de cara tinha uma característica, ela tinha um sopro, que era o trompete, e uma guitarra. E o naipe era a guitarra, mais o trompete. Sim, isso é muito massa. Então ela tinha um pezinho no rock and roll. Agora mais, porque eu tô com 2 guitarras e 2 trompetes. Então uma guitarra faz harmonia, a outra uma guitarrinha baiana cola nos trompetes. E a gente toca um pouco mais rápido e mais forte, porque a gente entende esse baile como um baile de rock and roll. E começou em 99 para velhinhos e crianças. E hoje teve uma época que rodou muito, porque pouca gente fazia carnaval em 99. Eu e o Les Uravski, que fazia o Furum Fum Fum. Nós 2 estamos na ativa hoje, mas a gente não faz mais 10 por carnaval, a gente faz 2. E geralmente fechado. Que o carnaval de rua, que é uma beleza maravilhosa de São Paulo, uma coisa libertária, mas eu não sou da rua, eu vou pagar uma de turista se eu for pra rua. Então eu tô ali quietinho fazendo baile de salão. Eu vou te pegar ainda. Vou te laçar pra tocar saxofone na charanga. O cowboy vai te pegar. Bom, encerrando o papo aqui, infelizmente encerrando, que eu podia durar mais algumas horinhas aqui, episódio número 49 do Sabe Som de volta, parceria com o Brasil de Fato. Prazerzaço falar contigo. Um prazer também estar com você. Pô, precisou saudade um de podcast, você, cara. Também você só tá na rua marchando com aquela charanga lá, porra. Pô, sensacional, Mal. E daqui pra frente tem alguma novidade? Você tá pensando em alguma coisa? Tem disco, tem show? Como que tá? Olha, eu tô no fim do processo de compor um disco novo. Elas estão quase prontas, as músicas. E eu tô tentando, devagarinho, quem sabe esse ano eu consigo lançar. Eu tô meio lerdo pra
materializar. Mas tem um disco novo a caminho, ele tá no forno no fogo baixo. Sensacional. Provavelmente quem chegou até aqui nesse episódio pode estar com vontade de mudar de operador. Mal, prazerzaço e brigadíssimo de ter vindo aqui. Cara, obrigado pelo convite, sempre bom bater um papo com você. Nós precisamos bater um papo civil agora, numa padoca, né? Beijão pra quem tá escutando a gente. Valeu. É isso aí, você acabou de ouvir o episódio número 49 com Maurício Pereira. Esse é o Sabe Som, com roteiro, apresentação e trilha deste que vos fala, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio e a produção de Letícia Holanda. Direção de imagem, Yolanda Depisol. E os trabalhos técnicos de Adilson Oliveira. Identidade visual é do Rafael Canoba. Aqui no Brasil de Fato, a coordenação das redes sociais fica com Rafaela Cury. A coordenação de rádio e TV é da Muniz Ravena. E a direção executiva é da Nina Fidelis. Lembrando que todo episódio tem uma playlist com os artistas e músicas que foram aparecendo durante a conversa. O link para essa playlist você encontra na descrição do episódio. Até semana que vem, valeu e bons sons!